Olá, meu nome é Luciana, eu tenho 42 anos e vim aqui falar com vocês a respeito de algo que aconteceu recente em minha vida, que foi a perda do meu marido. E eu quero contar para vocês como eu tô fazendo para superar, porque foi um relacionamento de quase 20 anos, onde nós tivemos muita cumplicidade, muito amor. Foi um parceiro na minha vida que me amou muito. Eu não tenho dúvida do amor que ele sentia por mim. Eu não tenho dúvida do quanto ele cuidava de mim, do quanto ele vivia por mim, do quanto era intenso tudo que ele sentia por mim. E foi uma perda que me trouxe muito sofrimento, porque ele era meu companheiro de vida, ele não estava doente. Nós não estávamos esperando, ele simplesmente acordou, foi para o banheiro tomar banho, caiu e morreu. Ele teve uma dissecção da aorta torácica ascendente, que é uma artéria que sai do coração e leva oxigênio para o cérebro. É a principal, né? E essa aorta se rompeu. O médico explicou que é um tipo de um aneurisma. Então, essa aorta se rompeu e quando ela se rompe, a pessoa tem uma morte cerebral. Então, o cérebro dela para de funcionar. Segundo o médico, isso acontece, é raro, né? Não teve diagnóstico antes, ele estava com os exames em dia, não teve nenhum diagnóstico, ele não sabia que ele tinha esse aneurisma. O médico explicou que isso ocorre por causa de um pico de pressão, como ele estava em repouso, talvez na hora dele levantar, ele teve um pico de pressão, a pressão dele estava baixa, às vezes pode ter subido do nada, e ele teve uma sensação de desmaio, que foi quando ele me chamou, era umas 5h40 da manhã, foi no dia 30 de março, e ele teve uma sensação de desmaio, onde o médico falou que pode ter dado escurecido as vistas, a impressão que ele teve é que ele desmaiou, ele não teve dor, ele não teve nada. Nesse dia começou, a minha vida perdeu sentido, porque ele me chamou, eu acordei com ele me chamando, eu levantei, fui até o banheiro onde ele estava, no que eu levantei da cama eu já escutei ele caindo. Quando eu cheguei no banheiro ele já estava no chão, eu tentei reanimá-lo, eu massageava, eu batia no rosto dele, eu jogava água, o olho dele estava parado, virado, ele tinha batimento, o coração dele estava batendo, a artéria também, eu consegui sentir a artéria, e conforme eu fazia a massagem, saía uma expressão da boca dele, como se ele estivesse tentando respirar. A princípio eu achei que fosse um infarto, mas eu tentei reanimar, eu não conseguia mais com o braço, porque eu tenho um problema no meu braço, eu tenho epicondilite, então eu não consigo forçar muito o meu braço. Eu comecei com o pé, e eu fiquei ali uns 10 minutos tentando, mas eu não consegui. Foi quando eu pedi ajuda, eu gritei os vizinhos, abri o portão, a porta, eles entraram, eles tentaram reanimar também. Enquanto eles tentavam reanimar, nós chamamos, né, nós os vizinhos chamamos o resgate. O resgate chegou, ficou mais 30 minutos reanimando e atestou o óbito. Foi muito triste para mim, porque era só nós dois. Ele era o amor da minha vida. Ele era tudo que eu tinha na minha vida. Eu nunca imaginei a minha vida sem ele, muito menos perder ele da maneira que foi. A gente estava feliz, a gente tinha comprado a nossa casa, a gente tinha feito uma piscina, a gente tinha trocado o carro. Ele estava bem profissionalmente, ele estava feliz, eu também, com muitas novidades no meu emprego, com muita coisa boa acontecendo para mim e para ele. E de repente tudo isso foi tirado. Eu me vi sem chão, eu me vi morando aqui nessa casa, querendo abandonar tudo.
com todo mundo falando que eu tinha que sair daqui, com todo mundo falando que eu tinha isso, que eu tinha aquilo, mas eu decidi ficar. Eu fui me cuidar, eu fui procurar ajuda, porque nós não tivemos filho, era só eu e ele. Então eu fui procurar ajuda, eu tive ajuda de amigos, eu tive ajuda de uma amiga que me arrumou uma psicóloga que eu devo a minha vida para ela, que é a Josana. E aí eu comecei o processo, porque eu não aceitava, eu tinha crises de pânico, eu tinha traumas de ter encontrado ele dentro do banheiro morto, de ter tentado e não ter conseguido salvar a vida dele. Eu sofri muito, eu saía de casa para ir no médico, para ir em algum lugar, me dava crise de pânico no meio do caminho. A empresa que eu trabalho me apoiou muito, eu fiquei vários dias sem trabalhar, sem ninguém me cobrar nada, sem ninguém questionar nada, simplesmente ele só me ligava e perguntava se estava bem. Enfim, eu comecei o processo de terapia, eu fiz TRG para poder tirar o trauma. A TRG é um reprocessamento cerebral, onde você volta nas coisas que te fizeram sofrer, e o seu subconsciente busca às vezes coisas que você nem lembra, mas que te causam traumas. E com essa TRG eu consegui superar o trauma de ter encontrado ele morto aqui, de não precisar sair de casa, fora outros traumas que eu nem sabia que eu tinha. Eu não gostava de ouvir música, por exemplo, eu consigo hoje. Mas enfim, eu comecei a terapia com a Josana, e nessa terapia eu cheguei lá, eu fui porque eu falava assim, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso continuar minha vida, porque eu tô aqui, eu tenho conta para pagar. Graças a Deus, eu não tinha dívida de casa, mas eu tinha dívida de carro. Meu carro era financiado. E aí eu fui com a Josana. A Josana me ajudou muito, ela me ajudou a passar pelas etapas de luta, ela me ajudou a aceitar, ela me ajudou a entender que ele cumpriu a missão dele aqui, porque ele era uma pessoa muito boa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa acima de qualquer suspeita. Ele era uma pessoa intensa, uma pessoa amorosa, ele era um filho maravilhoso, um marido maravilhoso. Ele era tudo, todo mundo, ninguém tem o que falar dele. E eu comecei esse processo, no começo sofrendo muito, muito, muito. Cada vez que eu ia na terapia, eu chorava, ficava desesperada, eu não me conformava. Porque eu tinha perdido o amor da minha vida. Eu tinha perdido a pessoa que me fez mais feliz nesse mundo. Eu tinha perdido a pessoa que me tratava como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Como se eu fosse a pessoa única. Quando ele morreu, ele recebeu muitas homenagens dos alunos dele, de professores que trabalhavam com ele. Quando eu comecei nas escolas para buscar as coisas dele, todo mundo queria me conhecer, porque ele só falava em mim. Ele me colocava num lugar onde eu nunca me coloquei. Ele me colocava no lugar de prioridade, que foi uma coisa que eu nunca fui para mim. Eu sempre priorizei as outras pessoas, eu nunca me priorizei. E ele me colocava nesse lugar de prioridade. Ele me fazia sentir importante, ele me fazia sentir amada, ele me fazia sentir feliz. E da noite pro dia, eu perdi. Eu tive que enterrar o amor da minha vida. Eu tive que recomeçar, eu tive que tirar forças, eu tive que buscar energia, eu tive que buscar uma vida nova. Eu tive que começar a superar, começar a entender. Eu tive que começar a planejar uma vida que eu já tinha planejado. Eu tinha planejado uma vida com ele, eu tinha planejado viagens, eu tinha planejado conquistas, eu tinha planejado sonhos. E da noite pro dia eu tive que mudar tudo. Eu tive que tirar planos e sonhos que seriam conquistados por nós e substituir a conquista para mim. E foi um processo, tá sendo um processo muito dolorido.
Enfim, eu acredito muito no espiritismo e isso me deu força também para continuar. Com 30 dias, por incrível que pareça, eu recebi uma carta dele. E nessa carta fala coisas que a gente conversou 2 dias, 3 dias antes dele desencarnar. Então eu fiquei mais aliviada porque eu sabia que ele estava bem. Eu sabia que a missão dele tinha sido cumprida, mas a dor era grande. Eu tinha muita dor, eu sentia muita falta, eu sentia muito desespero. E as pessoas falando que eu tinha que superar, que eu tinha que melhorar, que eu era nova, que isso e aquilo. Mas para mim não adiantava, não era o que eu queria. Então, voltando ao processo da psicóloga, ela foi me ensinando a lidar com esse sentimento, ela foi me ensinando a lidar com essa perda. Eu passei pelos processos do luto, eu creio que agora eu estou na fase de aceitação, mas eu passei pelos processos do luto sendo uma coisa muito dolorida, negando que eu pudesse recomeçar a minha vida. Hoje, faz 5 meses, vai fazer 6 que ele se foi. Hoje eu consigo pensar nele sem dor, eu penso nele com saudade. Mas todo aquele processo que foi construído ali, de eu ter que enfrentar os meus monstros, a primeira vez que eu saí de casa, a primeira vez que eu dei um sorriso, a primeira vez que eu fui paquerada na rua, eu tive que lidar com isso. As coisas que eu tive que ouvir de pessoas, eu ter que ouvir que eu sou viúva, que eu preciso me resguardar, que eu preciso morrer junto com ele, né? Que é isso que dá a impressão. Mas também pessoas que falaram que eu precisava seguir, que ele gostaria de me ver bem, e na carta ele fala que ele gostaria de me ver bem. Então eu tive ajuda de muitas amigas, eu tive amigas que eu achava que eu não tinha. Eu achava que eu não tinha amigos. Eu achava que eu era sozinho porque era só eu e ele, a gente vivia um pelo outro. A gente não compartilhava de nada com ninguém, era eu e ele. E tava tudo bem, a gente se amava, a gente era feliz daquele jeito, a gente não precisava de ninguém. A gente não precisava de outras pessoas para fazer a gente se sentir importante, querido. Enfim, a minha mãe ficou comigo uns 3 meses, até que teve um evento aqui em Rio Preto, na empresa que eu trabalhava, mas de outra área, então eu não participaria desse evento. Mas vieram umas pessoas de São Paulo, entre elas a Adriele, uma pessoa muito querida, e ela estava aqui em Rio Preto, na cidade, ela estava hospedada no hotel, ela iria embora na quinta-feira, na quarta, se eu não me engano, ia ter uma festa da empresa na sexta, e eu pedi para ela, eu peguei amizade com ela, não a conhecia pessoalmente, eu peguei amizade com ela, a gente ficou bem próxima, e eu falei para ela, conversa com o seu chefe, vê se você pode deixar o hotel, que tá pago até tal dia, e vê se você consegue mudar a sua passagem e fica aqui. E ela conversou com ele deixou e eu hospedei ela em casa. A partir desse dia eu comecei a dar outro rumo para minha vida. Eu comecei a sair, porque ela estava aqui, então as outras meninas do trabalho queriam levá-la para conhecer a cidade, conhecer os lugares, e isso me incluía. A primeira vez que eu saí foi muito triste, eu chorei muito, eu fiquei muito desesperada. A segunda, a terceira, até que começou ficando mais leve, acabou ficando mais leve. Eu comecei a interagir, eu comecei a sair de casa, eu comecei a conhecer pessoas, eu comecei a ter um pouco mais de alegria por estar aqui, por estar conseguindo superar tudo que eu estava superando. Eu tive um processo de que eu tinha as fotos, né? As fotos das minhas redes sociais eram de casal. E aí, quando eu comecei a sair de casa, que eu comecei a me dar essa oportunidade de conhecer uma vida que até então eu não conhecia, a psicóloga, eu comentei com a psicóloga a respeito da foto e ela falou para mim assim, vamos fazer juntas. E lá dentro do consultório dela eu alterei a foto do WhatsApp, coloquei uma foto minha, foi muito difícil, foi muito doloroso, eu chorei muito, mas eu me mantive forte, porque era o que eu precisava ser forte, eu precisava ser resiliente. A resiliência, quem não sabe, é você saber se adaptar às novas fases da sua vida, a se adaptar às adversidades, às dores, às tristezas e também às alegrias.
E eu fui muito resiliente, muito, eu estou sendo muito resiliente. Da onde eu tiro essa resiliência, eu não sei, é de Deus. E com a ajuda da psicóloga. Enfim, eu troquei a foto. Aí depois disso eu fui trocando a foto do Facebook, do Instagram, eu fui alterando algumas coisas. Eu tirei a minha aliança, que foi uma dor muito grande também. Quando eu tirei minha aliança, eu pensei, o que eu vou fazer com a aliança dele? Eu me formo agora em dezembro. E era uma coisa que ele queria muito. Ele estava muito feliz porque eu estava me formando, porque ele sempre quis que eu estudasse. E eu peguei a aliança dele e pedi para fazer um anel de formatura. Então esse anel ainda vai ficar pronto, depois eu mostro para vocês. Mas esse anel vai ser feito com a aliança dele. A minha aliança e a correntinha dele eu mandei fazer uma pulseira para mim. Porque eu também acho que ele ficaria feliz. As roupas dele eu consegui doar, guardei algumas coisas para mim, mas eu consegui doar, que era uma coisa que ele gostaria que eu fizesse, porque ele era muito coração, muito doação. E agora, por último, eu guardei todas as fotos que tinha aqui em casa, que foi um outro processo também que eu tive que trabalhar. Mas toda vez que eu chegava em casa, de algum lugar, eu olhava as fotos dele e eu ficava me sentindo culpada. E aí foi um outro trabalho que eu precisei fazer também, eu guardei todas as fotos. Hoje eu consigo ficar aqui dentro da minha casa, mas apesar disso eu vou sair daqui, eu vou para um apartamento, pelo menos durante um ano, depois talvez eu volte. Mas eu preciso ir para esse apartamento para poder criar um ambiente com a minha cara. Aqui está a nossa cara, por mais que eu mude as coisas, eu não consigo esquecer, eu nunca vou conseguir esquecer ele. Hoje, outro dia eu estava vendo um vídeo de uma terapeuta e eu fiz esse teste, né, para poder entender em qual fase eu estava. E ela falou assim para mim não, desculpa. E ela falou assim no vídeo, vocês peguem 2 folhas e desenhem 2 corações. Um coração, você vai pintar ele todinho. E o outro, você vai fazer um círculo pequeno dentro dele e vai pintar também. Aí, depois que você fizer esse desenho, você vai analisar a seguinte coisa. Esse coração que está todo pintado, significa que seu coração está preenchido com a dor. Então, esse preenchimento representa a dor. O outro coração que está apenas com um círculo pequeno pintado, vai indicar a sua saudade. Então, você vai analisar, você vai olhar para dentro de você e você vai ver como está teu coração, se ele está preenchido para dor quando você pensar na pessoa que você ama e que você perdeu. Você vai analisar se ele está preenchido ou se ele está apenas com esse espaço reservado, que é a saudade, que é aquela coisa gostosa de você lembrar da pessoa, você saber que ela fez parte da tua vida e que te fez feliz. E eu fiz isso. E fazendo essa análise dentro de mim, eu pude entender que hoje, com 5 meses indo para 6 meses, eu entendo que eu tenho saudade, eu sinto muita falta dele. Se Deus voltasse aqui e falasse assim para mim, você quer ele de volta, eu te trago ele de volta, eu quero. Mas eu sei que isso não vai acontecer. E aí eu peguei e fiz essa análise e eu percebi que a dor tinha ido embora, eu não tenho mais dor. Eu tenho saudade. Eu choro quando eu falo dele às vezes, mas eu também fico feliz, porque ele era uma pessoa feliz. Ele era uma pessoa que transbordava felicidade. Então eu pude entender que a gente tem um tempo aqui, que a gente vem aqui para isso, e que a gente tem que fazer coisas boas, a gente tem que viver intensamente, que foi o que ele fez. Ele viveu intensamente, ele se entregou, ele se amou, ele foi tudo de bom nessa vida. Ele trouxe para a vida das pessoas luz, e era a missão dele essa. Ele trouxe para minha vida luz. Ele me transformou em uma pessoa que eu nem imaginei que eu poderia ser. E eu agradeço a Deus por ter tido ele na minha vida. Eu agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de ter o amor dele, de ter o carinho dele, de saber que eu fui tão especial na vida dele, por saber que eu fui tão feliz, que eu fui tão completa, e isso eu vou guardar para minha vida. O que eu tô querendo dizer com isso eu não vou me prolongar pro vídeo não ficar muito longo, né? Porque senão fica cansativo, mas o que eu tô querendo dizer para tudo isso é que a gente precisa se adaptar à nova fase da nossa vida, às novas fases das nossas vidas. A gente precisa estar preparado. A gente nunca tá. A
A gente nunca tá preparado, eu não estava preparada para isso. A gente nunca tá preparada para a morte, né? Mas é importante a gente trabalhar a resiliência dentro da vida da gente, é importante a gente trabalhar a força, é importante a gente trabalhar as mudanças, porque elas vêm, e elas vêm às vezes sem falar. São mudanças às vezes boas, às vezes ruins. Essa, no meu caso, foi uma mudança ruim. Mas que hoje eu consigo olhar para dentro de mim e consigo ver dentro de mim um pedaço dele, porque ele deixou esse pedaço dele aqui dentro. Dentro do meu coração, esse lugar que está aqui ocupado por ele nunca vai ser ocupado por ninguém. Pode vir outras pessoas na minha vida. Eu posso recomeçar a minha vida, só que o lugar dele vai estar aqui. Ele sempre vai ser o amor da minha vida, e isso ninguém vai tirar de mim. Então, o que eu quero dizer para você que perdeu o seu amor, que perdeu alguém muito especial na sua vida, trabalhe a resiliência, porque isso é muito importante. Procure ajuda de um psicólogo, procure ajuda de um psiquiatra. Eu também fiz isso, eu procurei ajuda de um psiquiatra, eu não dormia, eu só chorava. Eu ainda estou tomando remédio para depressão, eu ainda preciso de remédio para dormir, mas é uma coisa que eu já estou trabalhando. Eu comecei a fazer atividade física, que é o que está me ajudando bastante também. Então, procure, não se entregue. Não deixe com que a dor tome conta de você, porque Deus te deixou aqui. Deus quis que você continuasse aqui. Então, se você continuou aqui, você ainda tem uma missão. Você ainda tem algo para fazer. E Deus não faz as coisas imperfeitas, Deus faz as coisas perfeitas. Todas as pessoas que passam pela nossa vida, elas ensinam alguma coisa pra gente, seja bom ou seja ruim. Eu, graças a Deus, só aprendi coisa boa. Hoje eu sou a pessoa que sou. Hoje eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa mais dada, sou uma pessoa mais preocupada com outras pessoas por causa dele. Ele me ensinou tudo isso. Então ele teve a missão dele aqui, ele me ensinou. E ele é uma pessoa que vai estar na minha vida para sempre. Eu nunca na minha vida vou esquecer dele. Ele tá aqui comigo. Ele tá aqui, ó, tatuado aqui. Não vai dar para vocês ver, mas eu fiz uma caricatura. Aqui é um bilhete dele. E isso vai estar aqui. Me questionaram quando eu fiz essa tatuagem. Ah, mas e se você conhecer outra pessoa? E se você... Gente, eu fiz uma homenagem ao meu marido que morreu. Eu não fiz uma homenagem ao meu namorado que me traiu e que eu quero conquistar ele de volta. Então, eu vou fazer uma tatuagem para conquistar ele de volta. Quem sabe ele fica lá, né? Todo, porque eu fiz uma tatuagem para ele volta para mim. Não. Eu fiz uma tatuagem para homenagear o amor da minha vida, que ele não está mais aqui. Então, se um dia acontecer de me relacionar com alguém, esse alguém vai saber que eu tenho um passado. E isso aqui, essa tatuagem não vai ser empecilho. Porque não é um fantasma na vida de ninguém. Não é uma pessoa que vai voltar. Não é uma pessoa que vai tomar o lugar da outra que estiver aqui. O lugar dele, como eu disse, está aqui. E sempre vai estar. E ninguém vai tirar. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é: tenham resiliência, trabalhem dentro de você toda a dor, não deixe que nada abale a fé de vocês, não deixe que a dor tome conta de vocês. Procure ajuda sim, se for preciso. Procure ajuda, vai atrás, porque a nossa vida está aqui, a gente precisa continuar, a gente precisa viver e é o que ele gostaria que eu fizesse. E para vocês também, a pessoa que partiu e que deixou vocês, é o que gostaria que vocês fizessem também. Eu volto depois para falar mais algumas coisas, mas por enquanto é isso que eu gostaria de falar para vocês. Sobre resiliência, sobre força e sobre pessoas que ajudam pessoas, que foi o meu caso, eu tive pessoas que me ajudaram. Então eu desejo que, para quem está passando por aquilo que eu passei, por aquilo que eu estou passando, eu desejo muita força, muita luz, e que vocês consigam ter a mesma superação e a mesma força que eu tive. Um beijo, fiquem com Deus.